A Igreja Evangélica Congregação de Cristo traz para você uma mensagem nova, uma mensagem da vida, uma mensagem que vai transformar a sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Não se esqueça de colocar o seu like e ajude-nos a compartilhar para o crescimento do canal. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, portanto, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois, herdar as bênçãos, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que, com lágrimas, o buscou, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e há escuridão, e há trevas, e há tempestade. Amém? Então vamos orar a favor da palavra do nosso Santo Senhor Jesus. Em que nós, na verdade, não conhecemos o escritor, mas nós sabemos que é a palavra de Deus. A pessoa que escreveu foi inspirada por Deus. A carta aos Hebreus foi escrita por cristãos que estavam sofrendo perseguições, e que eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. A carta aos Hebreus foi escrita para mostrar que Cristo, que é superior a todas as coisas, superior a Moisés, superior aos homens, superior aos anjos, superior ao tabernáculo. A carta aos Hebreus foi escrita para provar que Cristo é o único sacrifício perfeito, único. A carta aos Hebreus foi escrita para convidar os crentes a permanecerem na fé. A carta aos Hebreus foi escrita para divertir contra o perigo da apostasia. Foi escrita a exortar também a perseverar na santidade e no verdadeiro culto a Deus, e a perseverar também no amor. Amém? Amados irmãos, eu não tenho palavra para vocês. Então, se tu estiveres atento a nós, estarás a falar muito. O que eu te peço nesta manhã é que clame a Deus para que Ele possa falar contigo, porque eu não tenho nada para te dar. Eu sou homem, não tenho nada, não sou nada, mas apenas atente os seus ouvidos à palavra de Deus. Isso eu te peço. O verso 12 que nós lemos diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O autor hebreu, ele usa uma figura aqui. Se calhar de um atleta que corre, um atleta que corre e em algum momento ele fica cansado, os joelhos ficam fracos e ele não consegue levantar as mãos. Por isso que ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se calhar há muitos aqui neste lugar, quando chegaram a Cristo, eles tinham tanto fogo, eles serviam com toda a sua força, e em algum momento eles correram, se cansaram, pararam de servir a Deus, estão cansados, porque podem não ter parado, mas a sua forma de servir a Deus é uma forma morta, é uma forma cansada,
Esta é a palavra de Deus nesta manhã. Diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vai cantar você era o intercessor. Toda zona, você intercedia por ela. Você intercedia pelos teus pastores. No momento tu estás com as mãos cansadas. Os teus joelhos estão desconjuntados. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã. Ele diz, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isso é uma ordem. Diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Mas por que estamos cansados? É por causa do pecado. Porque o verso 1, na parte B, diz, deixemos todo o embaraço e o pecado então de perto nos rodeia. É por causa do pecado que as nossas mãos estão cansadas. É por causa do pecado que os nossos joelhos estão desconjuntados. Não há nada que cansa o ser humano no caminho de Deus, a não ser o pecado. Por causa do pecado estás cansado. Por causa do pecado os teus joelhos estão desconjuntados. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Há uma coisa que você não está entendendo. O verso de número 4 diz, ainda não resististe a teu sangue, combatendo contra o pecado. Amado irmão, se você pegou por um capricho mundano, se você caiu, desculpa, mas é um capricho mundano. Porque a palavra está dizendo, ainda não resististe a teu sangue, combatendo contra o pecado. Quem já combateu a teu sangue? É só você imaginar aquele pecado. Você não resistiu a teu sangue, você apenas pecou contra Deus. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O que te cansou, amado irmão, é o pecado. Nada mais. Ainda não resististe a teu sangue, combatendo contra o pecado. Significa que nesta terra você deve lutar contra o pecado. Se for para te matar, que te mate, mas que você não possa pecar. Nós temos que ser como Jó, que ele disse, ainda que ele me mate, estarei à espera do Senhor. Há muitas soluções que o mundo traz para nós, e essas soluções nos tiram de Deus. É só dizer que ainda que isto me mate, eu ainda estarei à espera no Senhor. Ainda não resististe a teu sangue, amado irmão, combatendo contra o pecado. Este teu pecado, este teu capricho é mundano. Arrependa-se. Verso 3. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Como vamos fazer essas veredas? Salmos 119, 105. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para você fazer veredas direitas é olhar para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fazei veredas direitas. E é uma coisa que diz a palavra aqui. Provérbios 27. Aliás, 4:27. Diz, não desviei nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Endireitai as vossas veredas. Tira o teu pé do mal. Não nem para a direita
Não é muito nem para a caixinha. esquerda. Não, caixinha. Por isso, o verso 2 A versão minha. diz, aliás, ainda no verso 1, Cabe que a versão Samuel. discorramos com paciência Ai, pai, nem na punimera. a carreira que nos está proposta, Mas sempre isso lá chega a pensar no chão. olhando para Cristo, Não muita Cristo. o autor e consumador da nossa fé. Amanhã que não retele lá fome la caída. Significa que para nós termos caminhos retos, Então só vai mantinha tá nós falando. temos que correr nessa E corrida, fala que empada carpilo lá. olhando para Cristo, Não muita Cristo. o autor e consumador da nossa fé. Amanhã que não retele lá fome la caída. Verso 14. Verso 14. Segui a paz com todos. Lanzelani akurula ni vavinkwavo. Porque há muitos aqui, Kuna amado irmão, watala la aqui maranti. mesmo onde nós Lá estamos, ngakona la. que não tem paz com os outros. Vana akurula ni vabeng. A palavra está dizendo Ari nesta manhã: kalata kabishlo. segui a paz para Laventelani com todos. akurula ni vavinkwavo. Yeah. Sabe por quê? Basta vai. Mateus 5, Mateus 5, 23 a 24. 23 a Diz, 24. se tu trouxeres o teu sacrifício Ai lokutisa makanza e te lewena. lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Utsutsuka shoma komo wena na shokari na wena. deixa a tua oferta Zika shinikalo e shawena. vai reconciliar com o teu irmão. Wati shanganisa na komo wena. Significa, se você está aqui e não tem paz com o teu irmão, Wana ulila na ngana kurula makelo na wena. qual é a sua estadia neste lugar? Shamfuma ulul kona Por la. isso é necessário que você deixe a sua Shofena oferta, shotsika mnikanya wena. vai reconciliar com o teu irmão. Washanganisana na komo wena. Eu estou a dizer nesta manhã, Dacha kabishlo. não eu, a palavra está a dizer nesta Arita manhã, arita você tem la. algo contra Deus, Kuna shokari na shkwema. aliás, contra o teu próximo, Simakelo na wena. você não pode orar, Aufanya não ukongela. pode louvar, Aufanya não kutunisa. pode adorar a Deus. Kanzala shkwemo. Tenha paz com o teu próximo. Lani kurula makelo na wena. Aí você pode vir adorar a Deus. Lani wena utato Deixa takasala eu shkwemo. dizer a palavra. Latarito. Segui a paz para com todos. Lanzelelani kurula ni madinkwavo. Mateus 5:9 Mateus 5:9. diz: bem-aventurado os pacificadores, Vakatekile lava rulisi. porque serão chamados filhos de Deus. Akwala vatavitaniwa vana vashikwembu. Significa que se Chamsalale. você não tem paz com o teu próximo, Ngana akurula makelo na wena. você não é filho de Deus. Wena aumana Você washikwembu. precisa arrepender-se nesta manhã. Kutisola kamshulu. Os bem-aventurados pacificadores. Avakukateka ni lava rulisaka. Bem-aventurados pacificadores, Vakatekile varulisi. porque eles serão chamados filhos de Deus. Akuwa vatavitaniwa vana vashikwembu. Romanos 4:19. Romanos 4:19. Sigamos, pois, Ai lanzeni as kahle. coisas que servem para a paz A swilo leswi tirhelaka a kurhula. e para a edificação mútua. Futhi swa yakisanana. Tem que tuanana no makono wako. Você deve ter paz com teu Se irmão. você está aqui e não tem paz com teu irmão, Lokulilani futhi sona kurhula te matlhelo wena. convido nesta manhã a não orar aqui, Na ku rhamba ka mihlovo nga mas a khongela. levantar Kambe no e sekele. reconciliar com teu irmão. Wa hlanganisana ni makolo wena. Vir orar. Va u tota khongela. Deus não vai ouvir a tua oração. Xikwembu xi nge tengela xikhongo xa Eu wena. estou a falar a verdade. Leswi ni khulumaka i ntiyiso. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Wena u na xo karhi hi matlhelo na wena. Deus não vai ouvir a tua oração. Xikwembu xi nge tengela Você xikhongo só xa vai wena. orar aqui. Wena u ta khongela Você lani. vai chorar Wena u aqui. ta rila E lani. Deus não vai te ouvir. Xikwembu xi nge te ku É yingela. necessário que tenha paz com o teu Ku fana ku irmão. va ni kurhula matlhelo na Não wena. só a paz. Na nga ni tsala E kurhula. depois da paz, A loko a ku tlula kurhula. a santificação, Ndi ku kwentsimisiwa. sem a qual ninguém verá Deus. Loko a nga ri na kona nge te za vona xikwembu. Santificação. A wu kwentsimisiwa. Santificação A wu kwentsimisiwa. é um processo pelo qual I ndlela leya ku Deus separa o homem para si, xikwembu xi avanyisa munhu xi n'wi beka kwakhe. consagrado para ele. Xi n'wi tota xi n'wi veka kwakhe. Mas para que alguém seja santificado, Wo karhi a kumeka a é kwentsimisiwa. necessário que creia em Deus. Swa fanele ku a pfumela ka xikwembu. Crer em Deus, A pfumela ka xikwembu. nós bem sabemos que aceitar a Cristo, Xa ku pfumela Kristo. aceitar a A Cristo pfumela é Kristo. viver segundo a sua Ku palavra. hanya tanihi rito lakhe. Então a santificação, A wu kwentsimisiwa. diz o que é 1 de Pedro 16, Va Petros wa sungula 16. diz: sede santos, A ni kwentsimani. porque eu sou santo. A ku fambi na ni kwentsimile.
1 de Coríntios, 2 de Coríntios 7:1 Wakorintho 2:7:1 diz: purifiquemo-nos Ai ti basiseni de toda a imundícia da carne ka swilo hinkwaswo swa e nyama do espírito aperfeiçoado à santidade ni moya lowu nga lulamisiwaka wu kwetsini no temor de Deus. eka xichavo ka Xikwembu. Salmos 24, Salmos 24 3-4 3:4 diz: quem subirá no monte do Senhor? i mani nga ta khwela ka naveni ya hosi. Ou quem entrará no seu lugar santo? Mani nga ta nghenelaka ka ndhawu yena kwetsini. Aquele que é limpo de mãos, Loyi a nga basa aquele que é mavoko, limpo de a coração. nga basa mbilu. Quem entrará no lugar santo i do mani nga ta Senhor? nghenelaka ka ndhawu kwetsima Aquele que hosi. é santo. Loyi nga kwetsima Segui a paz para com todos. a landzi kurhula ni vanhu E hinkwavo a santificação, ni vukwetsimi. sem a qual ninguém verá Deus. Loko loyi a nga ri na kona nge tirhisa vona Xikwembu. Verso 15. Verse 15 Vai tentar por Sama mkijimanyana tendo cuidado na hi tivonela de que ninguém se prive da graça de Deus. ku nga ve ni wo karhi a nga ta ti bohaka ka tintswalo ta Xikwembu. A palavra começa aqui. A ri tala hlamusela la Tendo cuidado. na mi tivonela Por que ter a cuidado? yini no va ni ku Porque tivonela é perigoso. a ku yi nghozi Porque a graça a tintswalo diz a palavra a hlari em Titus 2:11. Titus 2:11 A graça do Senhor a tintswalo ta hosi se há manifestado, leti kombekisa trazendo salvação a todos os homens. tisa a ku pona ka vanhu E hinkwavo. a palavra aqui está a dizer: tendo cuidado No va ni ku tivonela que ninguém se prive da graça de Deus. loko nga ve no karhi a nga ta ti bohaka ka Porque se tintswalo ta privar Xikwembu. da graça de Deus A ku titsona tintswalo ta é Xikwembu negar de ser salvo. i ku yala ku wena u A pona. graça de Deus A tintswalo ta Xikwembu está se manifestando aqui ta hoje. ti kombekisa la namuntlha. Que diz 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 6:1. A hlayile siku la Korinthe 6. Paulo, porque ele diz que, aliás, ele disse a Titus, né? Yena byela Titus Para que instruísse os outros ku va a byela vambirhi que a graça de Deus swa a tintswalo ta se Xikwembu há manifestado, a ti ta kombekisiwa trazendo salvação a todos os ti homens. tisa ku pona ka vanhu hinkwavo. Em 2 de Coríntios 6:1, Va siku la Korinthe Paulo 6 diz: e nós hina ke cooperamos com Deus, hi tirhisana na Xikwembu vos exortamos ha mi byela leswi para que não recebeis a graça de Deus em u vão. nga amukeli tintswalo ta Xikwembu swa mpfumalano. Significa que hoje aqui Hlamusela swa namuntlha vocês la estão recebendo a graça de Deus, na mi amukela tintswalo ta mas nós Xikwembu. vos exortamos nesta Ha manhã mi byela ka vixilungu a que não recebeis a graça de Deus em mi vão. nga yi amukela tintswalo leti ta Porque no mpfumalano. verso de número 2, Hikuza ka vhesi ya vumbirhi ele diz: porque diz, a ku va la hlaya ouvinte no tempo aceitável, ni ku twile ka nkarhi lowu pfumeleriwaka socorrite no dia da salvação. va ni ku pfuna ka siku la ku pona Eis aqui agora o tempo hi aceitável. lowu nkarhi lowu pfumeleriwaka Eis aqui agora o dia da hi salvação. leri siku la ku pona Não é amanhã, a hi mundzuku é agora. i swoswo Tendo cuidado na u que tivonela ninguém se prive da graça do va Senhor. no karhi va titsona ka tintswalo ta hosi Porque a graça de Deus a ku va tintswalo ta se há Xikwembu manifestado, va ti kombekisiwa trazendo salvação ti tisa ku pona a todos os homens. eka vanhu hinkwavo. Tu crês em Deus? Va pfumela ka Xikwembu Seja salvo hoje. pona nyamuntlha É simples isso aqui, amado. swi vukile swa rhandziwa Você só crer em Deus. wena ntsena u pfumela ka Xikwembu Você sair e dizer: eu já não pertenço a essas coisas dessa terra. wena u huma u kuma na pfumeli ka a na lumi swilo swa misava leyi. Amado irmão, eu quando estou lá fora, Mina loko ni la la handle não é me achar, né? a lo ti kukumuxa Mas eu digo: eu sou filho de Deus. leswa swa kuti ni n'wana wa Xikwembu Eu xingo. mina kwila Eu sou filho de mina Deus. ni n'wana wa Eu Xikwembu digo: não sou qualquer. leswa swo ka ni wo karhi Eu sou filho de mina ni Deus. n'wana wa Xikwembu Porque eu sou salvo. a ku va ku ponile Você tem que ter certeza da tua salvação. fana ku va ni a ku dumba ka ku Você pona tem que ka wena sair daqui hoje. wena huma la Porque a na graça de Deus swa tintswalo ta se há Xikwembu manifestado ti e está tikombekisile trazendo salvação ti para tisa todo ku que pona ka vanhu hinkwavo va pfumelaka. Amados irmãos, Varhandziwa podemos sair daqui hoje hi nga huma la namuntlha sabendo de que somos salvos. na hi tiva swa ku hi ponile O que é necessário? i ncini xi fanelaka Arrependimento profundo e a ku verdadeiro. tisola ku lavekaka ka ntiyiso Porque o necessário a swa nsima é arrepender-se. i ku tisola Arrependimento a ku é tisola mudança total da i vida. ku cinca ka vutomi ka swilo hinkwaswo Nada mais. a ku na swimbirhi. Verso 15b. Verse 15
e daqui. Kambe. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, Ungaveni aliminzo la ku bava limi hlupha. e por ela muitos se contaminem. Eka vo tala va kona lava jaka mintsu leyi. Sabe qual é essa raiz de amargura? Wa swa ku limitso la ku bava. Esse teu ódio aí, I matsolo ya wena. essa tua inveja aí. A inveja ya wena leyo. A palavra está te exortar nesta A manhã ku byela ka mixo leyi. que nenhuma raiz de amargura Ungaveni alimitso la ku bava. brotando vos perturbe. La ku limila liva limi hlupha. Porque primeiro Akwaka ela sungula. brota, Lona lo mila. depois ela cresce. Ligama selukula. Olha, uma pessoa com inveja La ku ta mulanga ni toda matsolo. hora está a falar coisas estranhas, Nkarhi wina wo ya khana swilo swi está nga perturbado, a nga basanga não tem paz consigo a mesmo. nga na kurhula na yena Porque não tem paz consigo mesmo, a nga na kurhula na yena acaba contaminando os outros. a kumeka a conca van'wanyani E Tiago 3,14 a Tiagos 3:14 diz: mas se temos amargura e inveja kambe loko mi va ni a matsoho ya bava lawa e sentimento facioso em vosso coração, ni ku ni mbilu leyi nga yavanyisiwa não vos glorieis, mi nga tikukumuxi hi swona leswo nem mintais contra a verdade. kambe mi nga hemeleni a ntiyiso Essa não é a sabedoria que vem do alto, alelo hi ku tiva loku teke henhla mas é terrena, kambe la misava animal la swiharhi e i la diabólica. satana Essa inveja, a matsoho lawa essa amargura a ku bava é loku terrena, animal e diabólica. swa misava swa swiharhi swa satana Arrependa-se. dissolve Verso 16. verse 16 E ninguém seja devasso, ku nga ve ni a munhu wa ku yila a palavra original grego para devasso marito la xigriga la ku devaso vem pornos, li kanya le porno de onde vem a palavra pornografia, kala ta karito la pornografia onde se manifesta todo tipo de imoralidade, la ku komekisiwaka swilo hinkwaswo swa ku yila fornicação, awusengi adultério, awoxi pensamentos lascivos. a miehleketo yo A biha palavra está dizendo: ninguém seja devasso. ku nga ve ni munhu wa ku yila Mas por quê? hayi 1 Tessalonicenses 4:3 1 Tessalonicenses 4:3 diz algo bastante bom. isso é swilo swa nsima Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, akuva loko i ku rhandza ka xikwembu a vossa santificação, a wu kwetsimisiwa ka n'wina que vos abstenheis da prostituição. swa ku mi ya fikana ni woxi A prostituição a woxi é ligada à pornografia, li patsiwile ka pornografia é ligado à fornicação, li patsiwa ni usengi desejos lascivos. a ku navela ka swilo swo ka swi nga swona Ninguém seja ku devasso. nga ve ni loyi a yilaka Mas ela continua e diz algo: kambe yona laha va tsanisa swilo ninguém seja devasso ou profano como Esaú, ku nga ve ni wo karhi wa ku yilisa ku fana na Esawu profano a loyi a yilisaka é alguém que não respeita as coisas sagradas. i loyi a nga hloniphi a swilo swa ku kwetsima Por que eu digo isso? a yi ni hlaya leswi Diz a palavra de Deus leswaku la xikwembu que Esaú Esawu era o mais velho de Jacó, a li matevula Jacob mas Esaú, kambe Esawu vindo um dia do campo, a tile siku lo karhi masin'wini chegou em casa, estava com fome a tlhase kaya na twendlala e pediu o guisado ao seu irmão. a kombela mafrijeje eka makwavo O wake irmão lhe impôs uma condição. a makwavo wake a n'wi byela timfanelo to Ele karhi disse: para que eu possa te dar o guisado, a ku koti ku nyika mafrijeje venda-me os seus direitos de primogenitura. i xaviseli hi matshambelo ya wena ya wu A matevula primogenitura na qual ele vendeu a wu matevula lowu nga xavisa não foi o pai dele que lhe deu. a nge vi tatana wake nga n'wi nyika Ninguém lhe deu. a nga kona lo nga n'wi Foi nyika Deus quem lhe deu. a vi
Xikwembu xi nga mi nyika moyela A matevula. palavra já diz, ninguém seja profano como Esaú. Ele ku nga vi no karhi loyi a yilisaka swilo tanihi Esawu. Ninguém deve brincar com as coisas sagradas que Deus te dá. A nga kona fanela ku tlanga swilo swa kwetsima leswi Xikwembu xi nga wu nyika. Não brinque com a salvação. U nga tlangi ku pona. Não seja profano. U nga yilisi swilo Não leswi. venda a sua salvação. U nga xavisi ku Você pona ka pode wena. sair daqui hoje e dizer, eu sou Wena u salvo. nga sukela ku mina ni Mas ponile. o que é necessário é você não negociar isso. Kambe leswi faneleke ku wena u nga xavisi. Porque Saul negociou a sua primogenitura. Esawu a xavisile a wu matevula byakhe. Deu valor às coisas sagradas. A nga nyikanga risima swilo swa kwetsima. Quantos de nós estamos aqui hoje? Swi nga yi kahineka Estamos a valorizar a salvação. a hi nyiki risima ku pona. Estamos pecando contra Deus. Hi dyohela Xikwembu. Arrependa-se. Tisoni. Porque pensa bem A ku swi tiva que querendo ele ainda depois de dar a bênção, na lava yena ku kuma a nkateko. foi rejeitado. A kumekise a yaliwa. Porque não achou lugar de arrependimento. A ku nga kumanga a ndhawu ya ku tisola. Ainda que com lágrimas o buscou. Hambi hi nkarhi lowu na kumeka a xirikisa minyembeti na vulavetela. Amado irmão, Varandziwa. se você estiver a vender a tua salvação, Loko wena u xavisa ku pona ka wena. naquele grande dia, Ka siku leliyana likulu. vai acontecer o que Jesus disse que vai acontecer em Mateus 7:21. Ku ta endleka leswi Yesu nga hlaya ka Mateyu 7:21. Dirão, Senhor, Senhor, Ta ku hosi hosi. nós estávamos na igreja, A hi li kona ekerekeni. estávamos ouvindo a tua palavra, A hi yingela rito la wena. estávamos curando as pessoas. A hi hanyisa vanhu. E o Senhor dirá-vos abertamente: Xikwembu xi ta hlaya na Eu xikhulukulu. não vos conheço. Mina ni mi tivi. Arrependa-se. Isolana. Isso é urgente. Leswo kahlula Não xiya. seja profano como Esaú. U nga yilisi swilo swa Xikwembu Não tanihi Esawu. venda a sua salvação. U nga xavisi ku pona ka wena. Porque depois de ter vendido a bênção, Loko se u xavisi nkateko. aliás, depois de ter vendido a sua Loko primogenitura, a xavisi a mawu matevula byakhe. ele quis herdar a bênção. A lavi ku kuma nkateko. Porque na antiguidade quem deveria herdar a bênção era o filho mais velho. A khaleni loyi a fanele ku amukela nkateko a hi li matevula. E ele vendeu. Yena a xavisi. Jacó, como um esperto, estranho, Jacob tanihi u tlhariha wa xitranyo. ele roubou a bênção do Senhor. Yena a yiva nkateko wa makwavayo. Não negocia a tua salvação. U nga xavisi a ku pona ka wena. Isso é sério. Leswi ntiyiso. Eu vou continuar. E diz que ele buscou com lágrimas. Yena laviteli na xirikisa minyembeti. Há uma coisa que nós temos que fazer aqui. Ku na swilo fanele ku endla. Porque a Bíblia diz que ele não achou lugar de arrependimento. Bibeli yena nga kumanga ndhawu ya ku tisola. É que naquele dia, A siku leliyani quando chegar, loko li tlhasa. ninguém vai achar lugar de arrependimento. Nakona nga ta kumanga ndhawu ku O tisola. tempo é agora. A nkarhi i swoswi. Você deve arrepender-se agora. Fanele ku tisola swoswi. O tempo é agora. A nkarhi i swoswi. Arrependa-se. Tisoli. Esaú não achou lugar de salvação. Esawu nga kumanga ndhawu ku pona. Ainda que com lágrimas o buscou. Hambi minyembeti na vulavetela. Você ainda tem esta oportunidade Wena wa ni kambi de leti. chorar, Ya ku rila. rasgar o teu coração, Ya ku handzula mbilu ya que wena. ainda tem lugar de arrependimento. Nkarhi ni ndhawu ku tisola. Você ainda não está condenado, amado irmão. Wena u se na kumeka eka khonso. Ninguém pode dizer, eu fiz coisas que você não imagina. Nga tshika xa swo ni endli swilo swa ku swi ehleketi. Isaías diz que ainda que os teus pecados Isaia a hi nami loko swidyoho swa wena. sejam pretos como escarlate, Swo va ni ntima ku fana ni xikarlati. vermelhos como carmesim, Swi tshuka tanihi karmesin. ele pode tornar em brancura. Yena nga tlhela a swi basisa. O que é necessário Leswi lavekaka é arrepender-se i ku wena u tisola somente. ntsena. Versos 18 a 21 A verse 18 a 21. diz: porque não achaste ao monte, não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e a voz das palavras, a qual as que ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Aqui nós olhamos uma coisa. Lá hi tshuka xo karhi.
dos versos 18 a 19, 18 a a 19, 21, desculpa, a 21. a Bíblia fala do Monte Palpável. Ikanela Bibeli, Navali Koveka, Este Monte Palpável and Navali, é o Monte Sinai, in Mount Sinai. onde Deus falava com Moisés. Like Shukwemas Kulmanamos. Porque naquele monte, Aquaka Navalia. ali havia terror, Nana Akuna Shusho Chali. havia trovões, Akuna Ashungwalangwala. havia trevas, Akunuminyama. mostrando que Deus é perigoso. Como Shukwepu Sholingos. O Monte Sinai A Mount Sinai. simbolizava também a lei, Ashkomekisanao. porque a lei And now, mostrava quem era Deus. Ashkomekisan Imani Shkwe. Porque o Monte Sinai A Mount Sinai. apenas mostrava a perigosidade de Deus. Ashkomekisan Gozi. Ashkomekisan Sinjak. Mas no verso de número 22, Verse 22. diz: chegaste ao Monte de Sião. Limitasile Kanavasiao. O Monte Sião, amado irmão, Anavasiao Razio. é essa graça que nós temos. Itintole No Tinganato. Monte Sião, nós Kanavasiao. já não precisamos de ter medo de Deus. Aí ela viu que tinha Shkwe. Porque naquela altura, Anguvalian. Deus queria falar com o povo. Shkwe Moslo E Kulmanio. houve terror naquele lugar. Eles tchau O povo Kanavia. disse: Moisés, fala tu com Deus e Deus não fale conosco. Aí somos Shukumos. Kanela Wena Nishkom Shawena. Por quê? Aí, Era tão perigoso. acho que pegaste tchau Sango. Até Moisés ficou assombrado. Na mimosha como é que achava. De tal maneira que quando Moisés falava com Deus, Leu como mosha columa na Shkwe. diz a palavra de Deus, Na tarde pela ele Shkwe. falava como um homem falasse com outro homem. A columa tá de bunda canega De tal monumbe. maneira que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Takuva na wana shkote la mutango ya mosh. Porque Moisés estava cheio da glória de Deus. Akwa mosha tá ile kwanga mata Shkwe. Agora nós não precisamos de tampar a cara. Ina ala kumbonya ango ya hii. Nós estamos perto de Deus. Ina kusui na Por Shkwe. isso que ele diz: chegaste ao Monte Sião. Kola wali muna sem kasele No kana Monte vasiao. Sião, Kana nós já não vasiao. temos medo de Deus. Aí a chave Nós Shkwe. já somos feitos amigos de Deus. Ina indava na glória wa Shkwe. Porque diz: chegaste ao Monte Sião, Ali kasele e kana a vasiao. cidade do Deus vivo, Ka shifunza ntsongo. e a Jerusalém celestial, É Jerusalém e matilo. aos muitos milhares de anjos, E kati ntsumi totala. a universal assembleia dos primogênitos, Anhlangano wa swikumandzeni. que estão, Avatevula. que estão escritos nos céus, Lawa nga bhaliwa matilweni. e a Deus, o juiz de todos, Xikwembu rhetaka hinkwavo. e aos espíritos justificados aperfeiçoados, Eka mimoya leyi nga basisiwa yi tlhela lulamisiwa. e a Jesus, Eka Yesu kambe. o mediador de uma nova aliança. Leyi nga xikarhi ka ntwanano lowuntshwa. Porque é meio de Jesus Cristo Hikwalaho ka Yesu é que Kristu. nós chegamos a Deus. Laha hi nga thlasaka ka Xikwembu. É no meio de Jesus Cristo Hikwalaho ka Yesu que Kristu. nós temos paz com Deus. Hi nga na kurhula na Xikwembu. Porque era perigoso chegar perto de Deus. A kwa swi karhata ku thlasosweni na Xikwembu. Mas Jesus Cristo naquela cruz Yesu exihambanile. permitiu que o véu rasgasse A pfumela leswaku nguvu ya hundzuka. e que nós tenhamos comunhão com Deus. Swa ku hina hi vani a ntwanano na Xikwembu. 1 Timóteo 5:2 Primeira Timoteus 5:2. diz: porque há um medianeiro Ali kusa ku na mun'we na xikarhi entre Deus e os homens. 2:5, se não me engano. Acho que é 2:5. ka Xikwembu ni vanhu. Jesus Cristo. Yesu Kristu. Há um só medianeiro Ku na mun'we na xikarhi entre Deus e os homens. ka Xikwembu ni vanhu. Jesus Cristo. Yesu Kristu. Jesus Cristo é quem nos liga a Deus. Yesu Kristu yena hi tlhangetaka na Xikwembu. Sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Loko hi nga na Yesu hi na hi nchumu. Nós ainda continuamos com medo de Deus sem Ele. Hina ya kumeka hi tshama Xikwembu loko hi nga ri na yena. Mas agora nós temos paz com Ele. Kambe sweswi hi na kurhula na yena. E despede, Langutani aliás, ainda no verso 24, ka verse 24. diz que o mediador de nova aliança, Lili amo alwe anga ina ntwanano wa lowuntshwa e ao sangue da expressão, ni ngati leyi nga letiwa. que fala melhor do que de Abel. Yi khuluma ngopfu ku tlula ngati ya Abele. Abel era justo diante de Deus. Abele yena a lulamile Mas matlhelo ya o seu Xikwembu. sangue clamava, A ngati ya yena a yi mas polova. não clamava do que o sangue de Cristo. Kambe nga polovi ku tlula ngati ya Porque o Kristu. sangue de Cristo A ngati ya Kristu nos purifica
purifica dos pecados. Quem basisa O sangue gasto. de Cristo Angate lava a nossa consciência. Santo mecheka O sangue tei. de Cristo Angate nos Cristo. aproxima de Deus. Quem tsineta E gaskwembu. o sangue de Cristo Ikolo ngate Cristo. clama mais do que o sangue de Abel. Ipolo mangofu ngate Abel. Amém? Vede que não rejeitei já o que fala. Lamutancho ngayalele shikhulumana. Porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se o povo rejeitou Moisés, Loko mtsungu uyalile Moshe. não pense você que vai escapar de rejeitar a Jesus. Ungayihleketa leswaku u ta wu luka loko u ya la Yesu. Porque Jesus Cristo Ako Yesu Kristu é dos céus. i wa matilo. Jesus Cristo Yesu Kristu é dos céus. i wa matilo. E Hebreus diz algo aqui, Hebreus 2:3. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós Hi ta wu luka njhani de hina negligenciarmos tão grande salvação? loko hi ala ku pona lokukulu. Não negligencia a salvação. Hi nga yali ku pona. Você pode ser daqui salvo hoje. Wena nga humalanga namuntlha na wu ponile. Você crê? Ntsena ku pfumela. Verso 28 Verse 28. diz: Pelo que, Swaku tendo recebido um reino que não pode ser abalado, loko hi amukelile a mfumo loko u nge tsekatsekisiwi. retenhamos a graça pela qual servamos a Deus A hi tshameni tintswalo leti ya ku hi yimela ka Xikwembu. agradavelmente, Na swi tsakisa swilo leswi. com reverência e piedade. Na hi ni xichavu i futhi na hina a rirhandzu. Nós temos um reino que não é abalado Mina hi na mfumo loko wu tsekatseki. por meio de Jesus Cristo. Hi kona ka Yesu Kristu. Se estamos em Jesus Cristo, Loko hi kona ka Yesu Kristu servamos a Deus. a hi tirheleni Xikwembu. Como? Njhani? Porque Deus, desde o princípio, Ako Xikwembu kusukela masunguleni estabeleceu normas para que pudéssemos o adorar. swi beke timfanelo ku va hi kota ku swi gandzela. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. A hi fanele ku tirhela Xikwembu swa mfumo Não wun'we. podemos dar culto a Deus de qualquer A hi maneira. fanele ku gandzela Xikwembu hi leswi lavisaka swona. Porque culto a Deus não é somente aqui neste lugar. Ako nkondzo wa Xikwembu a hi langi É ntsena. a cada momento em que nós vivemos. I nkarhi wihi na wihi lowu hi ne Aqui nós só hanyaka. viemos nos reunir para que juntos adoremos. Lani ho ta hi ta patsana ku va xikan'we hi gandzela. Mas como é que devemos servir a Deus? Hi ta tirhela njhani Diz Xikwembu? agradavelmente. Na swi tsakisa. Se não te agrada servir a Deus, A loko swi nga wu tsakisi ku tirhela Xikwembu. não vai conseguir servir. A wu nge ta swi kota ku mi tirhela. Diz agradavelmente, Na swi tsakisa ngopfu. com reverência e piedade. Na hi chava, na hi na a rirhandzu. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ako Xikwembu xa hina i ndzilo lowu hahlulaka. Aquele Deus que o povo tinha medo, A Xikwembu lexiyani a ntsumo wo chava. ainda é o mesmo Deus. I Xikwembu xo xa xin'we. Ele só criou mecanismo para que perto dele nós estejamos. Yena o pfula mukhanyo kusuhi na yena hi Nosso kumekela kona. Deus é fogo consumidor. Xikwembu xa hina i ndzilo lowu hahlulaka. Ele vai consumir todos os seus inimigos. A ta hlule ku va vanhu lavakhe. O inimigo de Deus é todo aquele que pratica o pecado. A nalo wa Xikwembu i vanhu hinkwavo lava endlaka xichavo. E amigo de Deus é aquele que anda na verdade. A nakulorhi wa Xikwembu hinkwavo lava fambaka ka ntiyiso. Amém? Amém. Eu tentei, não sei se resumi. Hi zamile ku swa Então vou katsakanya. pedir à igreja para que se coloque de pé. Vou chamar o pastor no nome de Jesus.